Minutos Pandémicos. (2 de Abril), Dia Internacional do Livro Infantil. Esta data foi criada em 1967 pelo Conselho Internacional sobre Literatura para os Jovens, de forma a homenagear o escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, que fazia anos precisamente a 2 de Abril. E não é preciso recorrer a livros para podermos afirmar que esta pandemia está já a ser devastadora a nível de pessoas infectadas e de mortos. Já hoje chegámos ao milhão de infectados e às 50 mil vítimas. Boa noite, Jacinto. Boa noite, Helena. Olá, Vamos a outros números. Boa noite, Pedro. Boa noite, Helena. E boa noite, Rui. Tu dizes que não é preciso recorrer a livros. Eu acho que é de facto preciso recorrer a livros. Sobretudo aqueles livros que nos ensinam que devemos estar atentos ao que se passa à nossa volta, ficar em casa. Aliás, eu era para dizer isto no fim do programa e eventualmente vou repetir, mas começo já com esta nota. Quando acabar o programa de hoje, os Minutos Pandémicos, façam o favor, vão até ao canal 1 da RTP, puxem atrás para o dia de ontem e ouçam a entrevista do general António Ramalhientes. Vale a pena ver, porque está lá tudo. Sim, sem dúvida. E, aliás, foi um testemunho que foi falado por toda a gente, porque realmente, às vezes é preciso aparecerem estas pessoas, não é? Para porem os pontos nos is, como se costuma dizer. Para fazer o clique. Exato, é importante. As pessoas precisam de receber este tipo de testemunhos para ver se mudam o seu comportamento. Até porque, e falando aqui na nossa cidade da Amadora, infelizmente, na parte do comércio, tem-se visto alguns incumprimentos das ordens estarem fechados e tem sido um problema também aqui para as forças de segurança tentarem lidar com isto, porque os estabelecimentos que era suposto estarem fechados estão abertos e tem sido complicado. Sim, mas também vamos ver uma coisa, que aí nem é sequer preciso chegar agora à renovação do estado de emergência e à aplicação de novas medidas. Já no anterior, os estabelecimentos que eram para estar fechados e não estavam, é crime de desobediência, ponto, é linear. Exatamente. É que às vezes o facto de não se querer tomar posições muito musculadas, vá-se lá saber porquê, causa também o efeito contrário, é que, ok, isto não acontece nada, vai correr tudo bem. Por outro lado, também, tivemos já vários casos de indivíduos presos pelo crime de desobediência ao abrigo do atual estado de emergência, que chegam ao tribunal e o seu doutor juiz manda-os... Aliás, como costumam fazer sempre, mesmo quando há detenções em flagrante delito, mandam-nos embora. Não é esta a mensagem que é preciso passar, não nesta fase, não nesta situação extrema e especial que vivemos nos dias que correm. Recordar que hoje assinalam-se os 44 anos da nossa Constituição. E desde que esta Constituição está em vigor, estamos a viver pela primeira vez um estado de emergência. O anterior tinha sido em 75, ainda antes desta Constituição. Portanto, é uma situação perfeitamente excepcional, porque o tempo assim o exige. Então, é bom que não só se cumpra, mas como se faça cumprir, para que se entenda que aquilo que está na nossa lei fundamental é para seguir à letra. Tínhamos ficado de falar dos números, não era, Pedro? Vamos aos números. Então vamos aos números. E os números de hoje, tal como os de ontem, têm números que são agradáveis. O número que é agradável é que a taxa de crescimento de casos confirmados situou-se nos 9,49%, portanto nos 9,5%, abaixo do número de ontem. E isso pode indiciar que efetivamente estamos a aplanar a curva e que o crescimento vai ser sempre um crescimento muito sustentado, um crescimento que pode não vir a comprometer a capacidade do Serviço Nacional de Saúde, mas é preciso que se continue neste caminho, de recordar que este aplanar da curva tem muito ainda aqui a influência do que se fez há 2 semanas atrás. E até um pouco antes, ou seja, tem ainda aqui o reflexo do fecho das escolas, do isolamento social voluntário que grande parte da população fez, das medidas decretadas com o estado de emergência há 15 dias atrás,
Agora vamos ver se nos próximos dias não vamos começar a ter o reverso da medalha e a pagar a fatura daquilo que alguns energúmenos andaram a fazer, mesmo em pleno estado de emergência. Isto para dizer, e continuando, que temos hoje 9.034 casos confirmados, contra os 8.251 de ontem. Registram-se, infelizmente, 209 mortos, que é um crescimento de quase 12% em relação ao dia de ontem, e a taxa de mortalidade situa-se nos 2,31%, portanto é mais ou menos a mesma que ontem, uma vez que ontem estava nos 2,30%. Continuamos a ter muito mais casos a norte, aliás, só a região norte duplica quase o número de casos a nível nacional, e uma taxa de incidência de casos confirmados na faixa etária, que nas faixas etárias entre os 50 e os 70 e acima dos 70. Uhum. O número muito importante e que é preciso termos alguma atenção é que a faixa etária acima dos 70 tem neste momento 21,78% dos casos confirmados, subiu meio ponto percentual em relação ao dia de ontem. Isto significa que dos mortos ou dos óbitos que ocorreram hoje, ou melhor, ontem, esta faixa etária tem um peso de 86,60%, portanto 21% de casos, quase 87% de óbitos. A taxa de mortalidade na faixa etária acima dos 80 anos é de 12,64%. Vamos dar o nome às coisas para que, em caso de dúvida, se perceba. Estão, neste momento, confirmados 1.100 casos de contaminação pela Covid-19 na faixa etária acima dos 80 anos. Isto quer dizer, tão somente isto, e por muito violento e bruto que possa parecer, a frase vai sair a seguir, que destes 1.100, 130 vão morrer. É bom que tenhamos a noção desta realidade, porque com a noção desta realidade talvez possamos começar a tomar outras atitudes e a comportar-nos de outra forma. Ainda em relação a números e aos números nacionais, temos que casos internados, ontem estávamos com 726, hoje estamos com 1.042, e casos em UCI estamos com 240 contra os 188 de ontem. Fazendo aquele exercício que nós fazemos todos os dias e recordando que é um exercício algo conservador da nossa parte, mas na falta de dados oficiais que o possa comprovar, vamos admitir que este nosso conservadorismo pecará por defeito e não por excesso, que 80% dos óbitos que ocorreram eram casos internados em UCI. Assim sendo, significa que em UCI tivemos um aumento de ontem para hoje de 41% e um aumento de 47% de casos internados. Embora os números, como referimos no início, possam parecer animadores, e de facto são, porque é o aplanar da curva, eles começam a ter uma dimensão muito grande. E essa dimensão muito grande significa que cada vez mais vamos ter pessoas internadas, cada vez mais vamos ter pessoas em UCI e cada vez mais vamos ter mais mortes. Recordo que na faixa etária acima dos 80, ao dia de hoje, a taxa de mortalidade é de 12,64%. Penso que este número vos deve servir para vocês, se tiverem alguma idade, terem juízo e cumprirem as regras. Se forem mais novos, para fazer com que aqueles que são mais velhos as cumpram e se resguardem. Vamos dar um salto. Sim. Dar o salto para os números da Amadora. Importa também falar sobre o número de casos recuperados, que finalmente alterou, exatamente. Exatamente. Temos 68 casos recuperados, tínhamos até aqui, aliás, adiámos uma série de dias, com 43. O hábito de ser um número tão constante. Exatamente. Não, vamos ver. Até porque este número é de facto importante. E todas as explicações têm sido dadas sobre como é que se chega àquele número, e as provas contra provas, e
e tudo o que gira à volta do número, o facto é que o número continua a ser um número muito pequeno. E também o facto é que, opinião pessoal, que a assumo inteiramente, o número de casos recuperados é muito pouco significativo. Aliás, é tão pouco significativo como aquilo que já temos vindo a dizer, e agora quando formos saltar para os números locais, saber em que freguesia é que há pessoas infectadas ou contaminadas e quantas são em cada freguesia. Porque no limite, a única forma de nós levarmos toda esta situação, toda esta crise, toda esta pandemia até ao fim, de uma forma mais simples e menos dolorosa, porque ela vai ser sempre dolorosa. Aliás, há tempos alguém me enviou um artigo que criticava aquela frase, vai ficar tudo bem. E eu achei interessante porque eu ando a dizer isso há muito tempo. Não vai ficar tudo bem. Não vai. Aliás, pode ficar menos mal, mas bem não vai ficar, porque muita gente vai ter a vida completamente virada do avesso, seja porque ficou infectada e vai ficar com mazelas para o resto da vida, seja porque os que morreram, seja porque perdeu alguém que lhe era próximo, ou seja porque perdeu o emprego, ou seja porque perdeu o negócio. Enfim, nada vai ficar bem. Pode ficar menos mal. Menos mal. É melhor passar os números, não é? Vamos então aos locais. A Helena já está a dizer que eu estou a falar demais. Números locais. Não. Pode continuar a falar. Não há qualquer tipo de problema. Números. Continuamos a falar de números. Continuo a falar de números e agora nos locais e na Amadora, no que a Amadora diz respeito, temos hoje como casos confirmados 69 casos, 7, que 9. contrasta com... Desculpa? 7, 9, disseste 69. Não, 79. Sim. 79 casos confirmados contra os 68 que tínhamos ontem, o que significa um aumento de 16% nos casos confirmados no município da Amadora. Estes números nós vimos sempre também sobre uma outra perspectiva, que é o que é que isto significa em termos de área metropolitana de Lisboa. E na área metropolitana de Lisboa, o peso dos casos contaminados na Amadora tem um peso de 4,5%, o que também aumentou de ontem para hoje. Ontem, recordo, tinha 4,1%. E um outro número que também temos seguido com alguma atenção, porque não deixa de ser, de certa forma, interessante, entre aspas, porque o interessante por vezes pode se tornar preocupante, que é o peso de casos por cada 1.000 habitantes. E hoje temos 0,435 casos por cada 1.000 habitantes na Amadora. Ontem tínhamos 0,374. Isto significa que, mais coisa, menos coisa, grosso modo, uma em cada 2.000 pessoas na Amadora contraiu a Covid-19. Há também uma outra situação que podemos ver em termos daquilo que são os casos, que é a área metropolitana de Lisboa tem um peso de 20% nos casos confirmados em todo o território nacional. E a Amadora tem um peso de 0,87% nesses casos. Penso, Pedro, que temos aí aquele gráfico que costumamos usar, exatamente, é esse mesmo, para mostrar o que tem sido o crescimento, e aqui chama-nos mais a atenção a situação da Amadora, porque, de facto, os casos têm vindo a crescer, mas têm vindo a crescer de uma forma sustentada, linear, quase plana, em que praticamente não se vê a subida da linha. É isto que se pretende, é isto que é importante continuar a garantir, para que não tenhamos também, nós na Amadora, uma situação mais descontrolada, se bem que isto é sempre tudo muito subjetivo, porque a Amadora faz parte da área metropolitana de Lisboa, faz parte daquilo que são os hospitais de referência para tratar estes casos, portanto, independentemente do município a situação estar mais ou menos controlada, acabamos por pagar também a fatura daquilo que se passa em Lisboa, por exemplo, que tem aquela curva, como podem ver, meio esquizofrénica. Sim. É bem diferente. É. Bem, e já que falámos de números, penso que será a altura certa, digo eu, avanço eu, Pedro, queres avançar? Podes avançar. Pronto, de vos dar a conhecer que nós vamos hoje disponibilizar um microsite onde vamos ter publicadas
não só os números oficiais, os números que nos são fornecidos pela Direção-Geral de Saúde, com os casos confirmados, os internados, os que estão em cuidados intensivos e enfim, todos os outros números, também como os números da Amadora, e há uma informação que ainda não dispomos, como eu já tenho referido nos programas anteriores, que é a informação dos casos na Amadora repartidos ou divididos por freguesia. Estamos à espera a qualquer momento que essa informação nos comece a ser disponibilizada. Até ao momento ainda não a temos. Quando a tivermos, com certeza que também a analisaremos e a partilharemos convosco. Este microsite vai ter também mais informação. Vai ter informação também dos programas e dos conteúdos que nós diariamente produzimos, desde logo o Checkpoint, onde a Helena diariamente fala com a Sra. Presidente da Câmara Municipal da Amadora para fazer o ponto da situação sobre todas as medidas que estão a ser tomadas no município em relação à Covid-19 e depois, claro, não podia deixar de ser os minutos pandémicos e outras informações. Visitem, nós vamos entretanto também publicar o URL que podem seguir para visitar este microsite e façam os vossos comentários, que são sempre muito, muito bem-vindos. O URL esse que é bastante fácil de memorizar, covid19 amadora.pt. Acho que vai ser coisa difícil. Pronto. E agora era o nosso convidado. Mas o Rui está com dificuldade em pôr o convidado em linha, não é? Então, avança a Helena com... Avanço aqui com duas informações. Primeiro, queria só deixar um esclarecimento que foi hoje falado também no Checkpoint com a Presidente da Câmara Municipal da Amadora. Ontem falei aqui da suspensão de pagamento da mensalidade de abril das creches de gestão municipal, só para reforçar esta informação, que são apenas creches de gestão municipal, não são todas as creches da cidade da Amadora, porque a autarquia só pode decidir nas creches onde tem a sua gestão, não pode impor essa suspensão a entidades privadas, está bem? Para ficar aqui este esclarecimento desta dúvida que surgiu a algumas pessoas. Entretanto, hoje, como já todos devem saber, foi prolongado o estado de emergência, como também já se esperava, não foi propriamente uma novidade, embora este estado de emergência traga algumas novidades relativamente ao anterior, e uma delas é, sem dúvida, a proibição das viagens de fora do vosso concelho de residência para outro qualquer no período da Páscoa. Portanto, da próxima quinta-feira até domingo, até segunda-feira a seguir à Páscoa, não é? São proibidas as viagens. Portanto, se tiverem férias marcadas no Algarve, se tiverem férias marcadas na Serra da Estrela, está bem? Não. Estão proibidos de ir para esses sítios, até porque, Pedro, lamento, mas é assim. A justificação é muito plausível, até porque, vendo outros exemplos daquilo que aconteceu noutros países europeus que estão a braços com uma situação dramática, que é o caso de Espanha e de Itália, um dos fatores que potenciou este crescimento dos infectados foi precisamente isso. As pessoas viajaram entre cidades e foi o descalabro. Portanto, viagens, esqueçam, passem a Páscoa em casa, em segurança, junto dos vossos. Se não puder ser presencialmente, seja através das novas tecnologias, mas é para ficar em casa. Portanto, está proibida esta deslocação para fora do concelho de residência, a menos que estejam a trabalhar, obviamente, e têm que andar com um documento que o comprove. Outra das coisas que foram faladas pelo Primeiro-Ministro neste novo estado de emergência foi esta possibilidade de libertar alguns presos, porque estão aqui a ser equacionadas várias hipóteses, porque se aparece um caso de Covid ou mais do que um numa prisão, é problemático. Portanto, para tentar precaver esta situação, estão em cima da mesa várias propostas. Uma delas é facilitar o processo dos indultos que são dados pelo Presidente da República, para ser um processo mais simples. Portanto, o Presidente verá o que é que poderá fazer neste caso. Outra das medidas foi as precárias normalmente costumam ser de 7 dias, penso eu, e querem passar para 45. De ressalvar que isto não é um libertar de presos assim, para a mão, obviamente,
tem muito que ver com a vulnerabilidade de cada um deles e também... Sim, mas, Helena, só acrescentar em relação às saídas precárias, que essas saídas precárias só se aplicarão aos presos que já tiveram anteriormente saídas precárias. Exato. Portanto, aqueles que já saíram, já tiveram uma saída precária e agora poderão ter essa de 45 dias. Sim. Portanto, eu deste novo estado de emergência destacaria estas duas novidades, digamos assim. Nota-se que há uma maior preocupação em controlar, eu acho, a movimentação das pessoas e também há esta questão de apenas ser permitido estarem juntas até 5 pessoas em espaço público. Mais do que isso não poderá ser. É um comício, mais que isso é um comício. Nos tempos que correm sim. Portanto, é reforçar o apelo que temos feito aqui todos os dias, que é fiquem em casa, e realmente eu sei que é uma altura da Páscoa que nós queremos sair, queremos estar fora ou queremos estar com a nossa família, mas como também ouvi hoje, é melhor restringirmos este tempo a um espaço que é o nosso, que é a nossa casa, para depois, no futuro, podermos estar com os nossos por mais tempo que nós queiramos. E é melhor não pôr isso em causa agora. Pedro? Eu? Sim. É a tua vez, Pedro. É a minha vez? Pronto. Sim. Aliás, há aqui algo sobre o papel higiênico, não sei porque é que te tocou esta do papel higiênico a ti, mas que tu já há algum tempo que andas a querer partilhar. Esta do papel higiênico, como se devem recordar, há umas semaninhas, quando tudo isto começou a vir mais ao de cima, pelo mundo inteiro houve uma corrida desenfreada ao papel higiênico. Ora, como há muito boa gente que há de ter montes de rolos de papel higiênico em casa, se calhar é melhor começar a dar-lhe algum uso, digamos assim. E fica aqui uma sugestão daquilo que lhe podem, digamos assim, fazer. Fiquei cansado só de ver. Eu nunca mais vou olhar para um rolo de papel higiênico da mesma forma. Não, vou achar que aquilo é um tesouro. Vai julgar o quê? Desculpa? Vou achar que aquilo é um tesouro. Um tesouro. Sério? Bom, eu não sei, diria eu que para variar estamos, e ainda por cima, hoje não tivemos o nosso convidado por problemas técnicos e mesmo assim conseguimos ultrapassar o tema que nós temos para este programa. Portanto, somos uns incumpridores, qualquer dia temos de fazer parte de uma linha do decreto do estado de emergência. Deixar só aqui um pequeno vídeo, ou mais um vídeo, daquilo que se deve ou não fazer, alguns comportamentos relativamente a esta questão da pandemia. E pronto, e agora sim chegamos ao fim? É assim. Então, sim. Eu quero, deixa-me só fazer aquele comentário que eu já fiz no princípio, que era para fazer no final, mas que disse que ia repetir, e que vos aconselho a todos, depois de acabarem de ver este programa, que é já no próximo minuto, deem um saltinho até à RTP1 e vão ver a entrevista de António Ramalho Lientes ontem à noite ao canal 1. Merece a pena ser vista e, sobretudo, vista, ouvida
entendida e assimilada. Boa noite e até amanhã. E fiquem em casa, claro. Boa noite, fiquem em casa. Para terminar, deixo só aqui um testemunho de um enfermeiro do Hospital Correio Cabral. Até amanhã. Minutos pandémicos.